Mãe, o papai disse que você morreu. A voz da minha filha de 4 anos tremeu pelo telefone, cada palavra caindo como uma pedra no meu peito. Minhas pernas falharam. Ali, do outro lado do mundo, em uma sala de reunião impecável de um escritório em Londres, cercada por executivos que decidiriam o futuro da minha carreira, eu senti meu coração se despedaçar em pedaços que jamais conseguiria recolher. O tablet escorregou das minhas mãos trêmulas e caiu no chão de mármore com um barulho surdo. Os homens de terno pararam de falar e me olharam com expressões confusas, mas eu mal conseguia enxergar através das lágrimas que borrava minha visão. Nicole. Minha menina. Como alguém pode dizer a uma criança de 4 anos que a mãe dela morreu? Meu nome é Marina. Tenho 28 anos e até 3 meses atrás, eu era apenas uma mãe comum que acordava todo dia às 6 da manhã para fazer o café da manhã da filha, que desenhava borboletas nas suas unhas pequeninas, que inventava histórias antes de dormir sobre princesas corajosas e dragões gentis. Era eu quem transformava segundas-feiras cinzentas em aventuras mágicas. Quem sabia exatamente como Nicole gostava do seu leite com achocolatado. Não muito doce, mexido no sentido anti-horário 3 vezes, servido na caneca azul com desenho de gato. 3 meses atrás, minha vida mudou para sempre. Quando Renan pediu o divórcio, no início não entendi por que ele insistia tanto na questão da guarda. Estávamos nos separando de comum acordo, sem brigas, sem gritos. Pelo menos foi isso que pensei. Ele falava com uma calma perturbadora sobre como seria melhor para Nicole ficar com ele durante minha viagem de trabalho. Marina, você vai ficar 3 meses fora do país. Não faz sentido a menina ficar com sua mãe ou sua irmã. Ela precisa de estabilidade, de rotina. Eu posso dar isso a ela. Na época, suas palavras pareceram sensatas, racionais. Eu estava prestes a assumir a coordenação de um projeto internacional que poderia multiplicar minha renda em 5 vezes. Era a oportunidade da minha vida profissional, a chance de garantir um futuro financeiro sólido para Nicole. Como recusar? Será só por 3 meses, eu disse para mim mesma enquanto assinava os papéis da guarda provisória. Quando eu voltar, voltaremos à rotina normal. Que idiota eu fui. As primeiras semanas foram uma tortura silenciosa. Eu ligava todo dia, às vezes 2 ou 3 vezes, desesperada para ouvir a voz da minha filha. Renan sempre tinha uma desculpa. Nicole estava dormindo, estava brincando no parque, estava ocupada com alguma atividade. Quando conseguia falar com ela, as conversas eram estranhas, controladas. Oi, minha princesa. Mamãe está com saudades. Oi, mãe. A voz dela soava diferente, distante. Por que você não volta logo? Mamãe está trabalhando muito para juntar dinheiro para nós duas. Logo eu volto e vamos fazer muitas coisas juntas. Você está bem? Estou. Sempre a mesma resposta curta, sem a empolgação de uma criança de 4 anos. Renan sempre estava por perto durante essas ligações. Eu conseguia sentir sua presença pelo modo como Nicole falava, medida, como se estivesse sendo observada. Quando questionava sobre isso, ele negava com uma naturalidade que me deixava ainda mais inquieta. Ela não está perguntando por você. Ele mentiu com uma frieza que me cortou ao meio. Está se adaptando bem à nova rotina. Atina, cada não dele quando eu pedia para falar com Nicole era uma facada na minha alma de mãe. Eu trabalhava durante o dia fingindo uma força que não tinha, participava de reuniões importantes, fechava contratos milionários, mas chorava todas as noites olhando as fotos dela no meu celular. Fotos de manhãs preguiçosas na cama, de tardes no parque, de sorrisos banguela e abraços apertados. Ela não chora mais pedindo por você, Renan disse numa dessas ligações, e eu senti como se o mundo tivesse parado. Como assim não chorava mais? Como uma criança de 4 anos simplesmente para de sentir falta da mãe que a criou desde o primeiro dia de vida. Meus amigos brasileiros que viviam em Londres tentavam me consolar. Marina, você está sendo paranoica. Renan jamais faria algo ruim com a Nicole. Ele é o pai dela. Ele a ama.
Minha mãe, quando conversávamos por videochamada, repetia a mesma coisa. Filha, você está vendo coisas onde não existem. O Renan sempre foi um bom pai. A menina está bem, só está sentindo sua falta. Mas uma mãe sente. Uma mãe sabe quando algo está terrivelmente errado. E eu sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo com minha filha. As ligações foram ficando mais raras, mais controladas. Renan dizia que Nicole estava muito ocupada com as atividades da escola nova, que estava se adaptando melhor, sem tantos contatos comigo. Cada vez que eu insistia, ele usava o mesmo argumento. Eu estava sendo egoísta, pensando mais em mim do que no bem-estar da nossa filha. Talvez seja melhor você focar no seu trabalho e deixar a Nicole comigo, ele sugeriu numa ligação no final do segundo mês. Ela não precisa dessa instabilidade emocional de ficar lembrando de você todo dia. Está tão bem agora? Tão tranquila? Tranquila. Como se a tranquilidade de uma criança de 4 anos fosse algo normal quando a mãe está do outro lado do mundo. Como se fosse saudável uma menina simplesmente parar de perguntar pela mãe. Eu sabia que estava acontecendo algo errado, mas não conseguia provar. Não tinha como voltar correndo para o Brasil sem perder o emprego, sem quebrar contratos milionários, sem destruir minha carreira. E Renan sabia disso. Ele sabia que eu estava presa, vulnerável, dependente da boa vontade dele para ter contato com minha própria filha. Foi numa quinta-feira, 3 da manhã no meu horário em Londres, quando meu telefone tocou e minha vida mudou para sempre. Era uma ligação do tablet da Nicole. Aquele que eu tinha deixado para ela assistir desenhos animados. Meu coração disparou. Por que ela estaria ligando na madrugada? Mãe! A voz dela estava quebrada, cheia de lágrimas. Mãe, é você mesmo? Claro que sou eu, minha princesa. O que aconteceu? Por que você está acordada? Mãe, você não morreu? E foi aí que meu mundo desabou. Com as mãos tremendo, consegui entender aos poucos o que tinha acontecido. Nicole havia conseguido pegar o tablet escondida e ir para o banheiro para me ligar. Ela estava confusa, assustada, chorando tanto que mal conseguia falar. O papai disse que você tinha morrido num acidente. Ela soluçou pelo telefone. Que por isso você não voltava mais, que por isso não ligava mais. Mas eu escutei ele falando com a vovó que você tinha ligado ontem. Minhas pernas cederam e eu desabei no chão frio do meu apartamento em Londres. Com mãos trêmulas, ativei o gravador do celular. Cada palavra de Nicole estava sendo registrada, cada soluço, cada confissão inocente da minha menina de 4 anos. Mãe, você não me abandonou mesmo? O papai disse que você foi embora porque não queria mais ser minha mãe. Nunca, minha princesa, nunca. Mamãe jamais te abandonaria. Nicole contou tudo. Como Renan havia dito que eu tinha morrido em um acidente de carro. Como inventava que eu não queria mais ser mãe dela, que tinha uma família nova em Londres. Como a proibia de falar o meu nome, dizendo que, se ela lembrasse de mim, eu ficaria com raiva e nunca mais voltaria de verdade. Ele disse que mães que abandonam os filhos não gostam quando os filhos ficam chamando por elas. Nicole sussurrou pelo telefone. Que eu tinha que ser forte e esquecer você. 4 anos. Minha filha tinha apenas 4 anos e estava sendo manipulada daquela forma cruel. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para minha advogada no Brasil. Eram 7 da manhã em São Paulo, mas eu não me importava. Mandei a gravação para ela por WhatsApp e disse que precisava do primeiro voo disponível para o Brasil. Cancela tudo! Falei para meu chefe no dia seguinte, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar. Preciso voltar para o Brasil hoje. Ele tentou argumentar sobre os contratos, sobre as responsabilidades, sobre minha carreira. Mas nada disso importava mais. Minha filha estava sendo torturada psicologicamente e eu tinha estado cega, focada no trabalho, acreditando nas mentiras de um homem que eu tinha amado. O voo para São Paulo foi o mais longo da minha vida. 8 horas olhando pelas nuvens, ouvindo e reouvindo a gravação da Nicole, sentindo uma mistura de raiva e culpa que me consumia por dentro. Como pude deixar isso acontecer? Como não percebi mais cedo? Quando o avião pousou no aeroporto de Guarulhos,
Eu já tinha um plano. A gravação havia sido analisada por minha advogada, que conseguiu uma medida liminar para que eu pudesse ver Nicole imediatamente. Alienação parental gravíssima, ela havia dito. Crime federal. Renan não sabia o que estava esperando por ele. O táxi parou na frente da casa que um dia foi minha, e eu senti o estômago revirar. Era sábado de manhã, 10h15, e através da janela da sala consegui ver Nicole assistindo televisão no sofá. Minha menina estava ali, a menos de 5 metros de mim, depois de 3 meses e 2 dias de separação forçada. Respirei fundo e toquei a campainha. Renan abriu a porta com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em irritação. Ele não esperava me ver ali, muito menos com uma oficial de justiça ao meu lado e um documento na mão. Marina, o que você está fazendo aqui? Pensei que sua viagem terminava só na próxima semana. Precisamos conversar. Mamãe! Nicole gritou da sala e veio correndo em nossa direção. Quando me viu, ela parou de repente, confusa, como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, você voltou? Caí de joelhos na entrada da casa e abri os braços. Nicole hesitou por alguns segundos, olhou para o pai, depois para mim, e finalmente correu para meu colo. Ela estava maior, mais magra, com o cabelo cortado de um jeito que eu nunca escolheria para ela. Você não morreu, ela sussurrou no meu ouvido, como se ainda não conseguisse acreditar. Nunca, minha princesa. Mamãe nunca vai te deixar. Renan nos observava em silêncio, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A oficial de justiça se aproximou e entregou os documentos para ele. Senhor Renan Silva Santos, o senhor está sendo notificado sobre uma medida liminar de proteção à criança, Nicole Silva Santos, determinada pela juíza da 2ª Vara de Família de São Paulo. A partir deste momento, a senhora Marina Costa Silva tem direito à convivência irrestrita com sua filha, e qualquer impedimento será considerado crime de desobediência. Vi o rosto de Renan ficar pálido enquanto lia os papéis. Ele entendeu que tinha perdido o controle da situação. Marina, isso é um exagero. Eu jamais impediria você de ver a Nicole. Jamais? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Então, por que você disse para nossa filha que eu tinha morrido? Nicole se agarrou mais forte em mim quando ouviu isso. Renan olhou para ela, depois para mim, e tentou forçar um sorriso. Eu não disse isso. A menina deve ter entendido errado. Crianças inventam coisas. Crianças de 4 anos não inventam histórias sobre a morte da mãe. A oficial de justiça interrompeu nossa discussão e explicou que eu tinha direito de levar Nicole comigo naquele momento, se assim desejasse, mas que seria recomendável conversar com a criança primeiro para não traumatizá-la ainda mais. Passamos a tarde toda juntas na casa da minha mãe. Nicole estava estranha, grudenta, como se tivesse medo de que eu desaparecesse de novo. Ela me fazia perguntas que partiam meu coração. Mãe, você vai embora de novo? Você tem uma família nova em Londres? O papai disse que você não queria mais morar no Brasil. Cada pergunta era uma prova do veneno que Renan tinha despejado na mente dela. Expliquei tudo com cuidado, usando palavras simples que ela pudesse entender. Mamãe tinha viajado para trabalhar, não para abandoná-la. Mamãe nunca morreu, nunca teve outra família, nunca parou de amá-la. Mas por que o papai disse essas coisas? Como explicar para uma criança de 4 anos a maldade gratuita de um adulto? Como dizer que o próprio pai estava mentindo para ela? Às vezes, os adultos ficam muito tristes e falam coisas que não deveriam falar. O papai estava triste porque mamãe e papai não moram mais juntos. À noite, quando coloquei Nicole para dormir no quarto que minha mãe havia preparado para ela, minha filha segurou minha mão com força. Mãe, você pode dormir aqui comigo? Claro, minha princesa. Você promete que não vai morrer de verdade? Meu coração se despedaçou mais uma vez. Prometo. Mamãe vai ficar bem velhinha, cuidando de você. Ela dormiu agarrada em mim, como se tivesse medo de que eu evaporasse durante a noite. Eu fiquei acordada até o amanhecer, observando sua respiração, seus movimentos.
tentando memorizar cada detalhe que tinha perdido durante esses 3 meses malditos. No domingo, Renan apareceu na casa da minha mãe. Ele estava diferente, nervoso, tentando ser gentil demais. Marina, preciso falar com você. Acho que houve um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Eu nunca disse para a Nicole que você tinha morrido. Talvez eu tenha falado que você estava longe, que não sabia quando voltaria, e ela pode ter interpretado de forma errada. Renan, eu tenho a conversa gravada. Ele empalideceu de novo. Gravada? Nicole me ligou na madrugada de quinta-feira. Está tudo registrado. Cada palavra que você disse para ela, cada mentira, cada manipulação. Vi o desespero crescer no rosto dele. Renan sempre foi um homem orgulhoso, controlador, que odiava perder. Durante nosso casamento, ele já demonstrava ciúmes da relação que eu tinha com Nicole, como se não suportasse que ela me preferisse para algumas coisas. Marina, você não pode usar uma criança contra mim. A Nicole estava confusa, traumatizada com sua ausência. Traumatizada com minha ausência ou traumatizada com suas mentiras? Eu só estava tentando protegê-la. Proteger ela de quê? De sentir saudades da mãe? De esperar meu retorno? Nicole apareceu na sala nesse momento, ainda de pijama, e correu para meu colo. Ela olhou para o pai com uma expressão que me partiu o coração. Medo. Minha filha estava com medo do próprio pai. Papai, por que você disse que a mamãe tinha morrido? Renan se agachou na frente dela, tentando forçar um sorriso. Papai não disse isso, princesa. Você deve ter sonhado. Eu não sonhei! Nicole gritou, se escondendo ainda mais no meu colo. Você disse que ela tinha morrido num acidente de carro. Você disse que ela não queria mais ser minha mãe. O desespero no rosto de Renan era evidente. Ele percebeu que não conseguiria mais manipular a situação, que a verdade tinha vindo à tona de uma forma que ele não conseguiria controlar. Nicole, filha, papai estava muito triste. Às vezes, quando estamos tristes, falamos coisas que não são verdade. Mas por quê? Ela começou a chorar. Por que você mentiu? Eu chorei tanto pensando que a mamãe tinha morrido. Ver minha filha confrontando o pai daquela forma me deixou orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Orgulhosa porque ela estava sendo corajosa. Triste porque nenhuma criança deveria passar por isso. Minha mãe, que até então havia ficado quieta na cozinha, se aproximou de nós. Renan, acho melhor você ir embora. A menina precisa de tranquilidade agora. Ele se levantou, visivelmente derrotado. Marina, precisamos resolver isso como adultos, sem tribunais, sem processos. Podemos conversar e chegar num acordo. O acordo já foi feito pelo juiz. A partir de agora, qualquer contato com Nicole será supervisionado e mediante autorização judicial. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou o pai dela. Um pai não destrói psicologicamente a própria filha. Renan saiu batendo a porta. Nicole se aconchegou ainda mais em mim, tremendo. Mãe, eu não quero mais ficar na casa do papai. Não vai precisar, minha princesa. A partir de agora, você fica comigo. Naquela noite, liguei para meu chefe em Londres e pedi demissão. Perderia uma oportunidade única na carreira. Perderia a chance de multiplicar minha renda, mas nada disso importava mais. Minha filha precisava de mim. Precisava se curar do trauma que o próprio pai havia causado. Marina, você tem certeza? É muito dinheiro para abrir mão. Absoluta certeza. Comecei a procurar uma psicóloga infantil no dia seguinte. Nicole precisaria de ajuda profissional para processar tudo o que havia vivido. Aos 4 anos, ela havia experienciado um tipo de crueldade que muitos adultos nunca conhecem. A primeira consulta foi devastadora. A psicóloga explicou que Nicole apresentava sinais claros de alienação parental severa, que incluía confusão sobre a realidade, medo de abandono intensificado e dificuldade para confiar nos adultos. Ela vai precisar de tempo e muito apoio para se recuperar. O que o pai fez com ela foi uma forma de abuso psicológico. Abuso psicológico. As palavras ecoaram na minha mente durante dias. O homem que eu havia amado, com quem havia sonhado construir uma família,
havia abusado psicologicamente da nossa filha por puro egoísmo. Nos dias seguintes, Nicole foi gradualmente voltando a ser ela mesma. Voltou a rir das minhas piadas bobas, a pedir para eu desenhar borboletas nas suas unhas, a inventar brincadeiras malucas. Mas havia algo diferente nela, uma maturidade precoce que me entristecia profundamente. Mãe, por que o papai não gosta de você? O papai não me conhece direito, princesa. Às vezes as pessoas ficam bravas e falam coisas que não pensaram direito. Mas ele disse coisas muito feias sobre você. O que ele disse? Nicole hesitou, brincando com os dedos. Ele disse que você era uma mãe ruim, que você só pensava em dinheiro, que você não sabia cuidar de criança. Cada palavra era uma punhalada. Renan havia destruído sistematicamente minha imagem na mente da nossa filha, havia plantado sementes de dúvida sobre meu amor por ela, havia tentado apagar 4 anos de dedicação integral que eu tinha dado àquela criança. Mas Nicole estava ali, no meu colo, viva e segura. E eu estava determinada a reconstruir nossa relação, por mais tempo que fosse necessário. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, Nicole parecia uma criança normal, brincalhona, carinhosa. Mas à noite, os pesadelos vinham com força total. Ela acordava gritando, procurando por mim no escuro, às vezes chamando: "Mamãe, você não morreu, né?" Eu dormia na cama dela todas as noites, segurando sua mãozinha até que o sono viesse. Algumas madrugadas ela acordava em pânico, verificando se eu ainda estava respirando, tocando meu rosto para ter certeza de que eu era real. A psicóloga, doutora Helena, me explicou que Nicole estava processando meses de confusão mental. Marina, imagine o que significa para uma criança de 4 anos acreditar que a mãe morreu e depois descobrir que estava viva o tempo todo. É como se a realidade dela tivesse sido completamente distorcida. Enquanto isso, eu estava reconstruindo minha vida profissional no Brasil. Arrumei um emprego temporário como consultora para uma empresa de arquitetura, ganhando bem menos do que ganharia em Londres. Mas pelo menos conseguia pagar as contas e ficar perto da Nicole. Foi durante uma dessas tardes, enquanto Nicole fazia terapia lúdica com a doutora Helena, que meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é a Cláudia, mãe do Pedro, coleguinha da Nicole na escola. Lembrei-me dela vagamente. Uma mulher simpática que eu encontrava ocasionalmente na saída da escola antes da minha viagem. Oi, Cláudia, tudo bem? Marina, eu preciso te contar uma coisa. Não sei se devo me meter, mas é sobre a Nicole. Meu coração disparou. O que aconteceu? Durante esses meses que você esteve fora, eu notei que a Nicole estava muito estranha na escola. Ela chorava muito, dizia para as professoras que queria falar com a mãe, mas o Renan sempre dizia que você não podia atender. Continue. Um dia ela chegou muito triste e me contou que você tinha ido embora para sempre porque não gostava mais dela. Eu achei muito estranho porque você sempre foi tão carinhosa com ela. Tentei ligar para você algumas vezes, mas o Renan disse que você tinha mudado de número. Senti a raiva crescer no peito. Ele disse isso? Disse. E tem mais. Semana passada, antes de você voltar, eu encontrei a Nicole chorando no parquinho da escola. Ela disse que o pai tinha contado que você tinha morrido num acidente, mas que ela não podia contar para ninguém, porque senão você ficaria brava de verdade. Minhas mãos começaram a tremer. Cláudia, você tem certeza do que está falando? Absoluta. Inclusive, gravei uma conversa com ela no celular porque achei que podia ser importante. A menina estava muito confusa. Dizia que não sabia se você estava viva ou morta. Você pode me mandar essa gravação? Claro. Marina, desculpa não ter te procurado antes. Eu não sabia como te encontrar. E o Renan sempre desencorajava qualquer contato. Quando recebi a gravação pelo WhatsApp, tive que me sentar. Era Nicole conversando com Cláudia no parquinho da escola, poucos dias antes do meu retorno. Tia Cláudia? Minha mãe morreu mesmo? Por que você acha isso, Nicole? Porque o papai disse. Mas eu escuto ele falando no telefone que ela ligou.
Como ela pode ligar se está morta? O que mais seu pai te disse? Que ela foi embora porque não queria mais ser minha mãe. Que ela tem uma família nova e não pensa mais em mim. Mas eu não posso falar isso para ninguém, senão ela fica brava. Escutar minha filha de 4 anos falando daquele jeito me deixou fisicamente doente. Corri para o banheiro e vomitei. Como um pai pode fazer isso com a própria filha? Mandei a gravação imediatamente para minha advogada. Era mais uma prova da crueldade sistemática que Renan havia imposto a Nicole. Naquele fim de semana, Nicole teve sua primeira visita supervisionada com o pai. O encontro seria na casa da minha mãe, com a presença de uma assistente social designada pelo tribunal. Renan chegou às 10 da manhã, trazendo um monte de presentes caros para Nicole. Bonecas importadas, roupas de marca, brinquedos eletrônicos. Era óbvio que estava tentando comprar o afeto dela. Olha só o que o papai trouxe para você, princesa. Nicole olhou para os presentes com desinteresse e se escondeu atrás de mim. Eu não quero. Não quer? Mas são brinquedos lindos. Olha essa boneca, ela fala e anda. Eu não quero brincar com você. O rosto de Renan ficou vermelho de constrangimento na frente da assistente social. Ele tentou pegar Nicole no colo, mas ela começou a chorar e se debater. Não, eu não quero. Você mentiu para mim. Nicole, papai não mentiu. Papai te ama muito. Você disse que a mamãe tinha morrido. Você disse que ela não gostava mais de mim. A assistente social anotava tudo em sua prancheta. Era evidente que Nicole tinha medo do pai, que associava a presença dele com mentiras e sofrimento. Renan ficou apenas 1 hora. Nicole passou o tempo todo grudada em mim, recusando-se a brincar ou conversar com ele. Quando ele foi embora, ela finalmente relaxou. Mãe, eu não preciso mais ver o papai? Você vai ver ele algumas vezes, mas sempre com alguém cuidando para que você fique segura. Mas eu não quero. Ele me deixa triste. Como explicar para uma criança que, apesar de tudo, o pai ainda tinha direitos? Como fazer ela entender que precisava manter algum tipo de relação com ele, mesmo depois de tudo o que aconteceu? Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada da diretora da escola de Nicole. Senhora Marina, preciso conversar com a senhora sobre algo que aconteceu hoje. O que foi? Nicole contou para a professora que durante os meses em que a senhora esteve ausente, o pai dela dizia que a senhora havia abandonado ela. A professora ficou preocupada e conversou comigo. E o que a Nicole disse exatamente? Ela disse que o pai mostrava fotos suas no celular e falava: Olha, essa é sua mãe que te abandonou. Ela não quer mais saber de você. A menina chorava muito e pedia para ligar para a senhora, mas ele dizia que a senhora tinha bloqueado o telefone dela. Mais uma punhalada. Renan havia usado até mesmo fotos nossas para torturar psicologicamente a Nicole. Tem mais, continuou a diretora. Nicole disse que ele obrigava ela a rasgar desenhos que fazia para a senhora. Dizia que você não ia querer receber desenhos dela mesmo. Meus desenhos. Nicole sempre me dava desenhos com flores, casas, corações coloridos. Era nossa linguagem de amor. E Renan havia destruído até isso. Senhora Marina, eu preciso informar que vamos fazer um relatório sobre isso para o Conselho Tutelar. O que aconteceu com a Nicole é muito grave. Quando busquei Nicole na escola naquele dia, perguntei sobre os desenhos. Mãe, eu fazia desenhos para você todo dia, mas o papai não deixava guardar. Ele dizia que você ia jogar no lixo porque não gostava mais de mim. Parei o carro no acostamento e chorei. Chorei por todos os desenhos que Nicole havia feito para mim e que foram destruídos. Chorei por todos os "eu te amo" que ela quis me enviar e não conseguiu. Chorei por todas as vezes que ela pensou que eu havia parado de amá-la. Mãe, por que você está chorando? Porque mamãe está muito triste que você não pôde me dar seus desenhos. Eu amo todos os desenhos que você faz para mim. Mesmo? Você não ia jogar no lixo? Jamais, minha princesa. Mamãe guarda todos os seus desenhos com muito carinho. Naquela noite, Nicole me pediu papel e lápis de cor. Ela ficou horas desenhando,
refazendo todos os desenhos que havia feito para mim durante minha ausência. Quando terminou, tinha uma pilha de 15 desenhos. Estes são todos os desenhos que eu fiz para você nos últimos meses, mãe. O papai não deixou eu dar para você, mas agora eu posso. Cada desenho era uma obra-prima aos meus olhos. Casinhas com chaminés tortas, flores gigantes, famílias felizes de bonequinho palito, corações vermelhos enormes com "Eu te amo, mãe", escrito com letras desiguais. São os mais lindos desenhos que eu já vi na minha vida. Coloquei todos na geladeira, um ao lado do outro, transformando nossa cozinha em uma galeria de arte. Durante as semanas seguintes, outras verdades foram aparecendo. A professora de Nicole me procurou para contar que, durante minha ausência, Renan havia dito na escola que eu estava passando por problemas psicológicos e que por isso não podia ter contato com Nicole. Ele disse que a senhora estava em tratamento em uma clínica em Londres e que não sabia quando voltaria ao normal. Mais mentiras. Renan havia criado uma narrativa completa sobre minha suposta instabilidade mental para justificar meu afastamento de Nicole. Chegou a pedir para não comentarmos sobre você na frente dela, porque isso a deixava muito agitada, continuou a professora. Dissemos que respeitaríamos, mas sempre achamos estranho uma mãe simplesmente desaparecer assim. Ficou claro que Renan havia manipulado não apenas Nicole, mas toda a rede de apoio ao redor dela. Professoras, outros pais, funcionários da escola, todos foram enganados com uma versão falsa da história. A mãe de Renan, Dona Carmen, apareceu em casa uma tarde. Eu sempre tive uma relação cordial com ela, apesar de saber que ela tinha uma preferência clara pelo filho. "Marina, preciso falar com você." "Entre, Dona Carmen." Ela se sentou na sala, claramente desconfortável. Nicole estava brincando no quarto. "Marina, o Renan me contou que você está processando ele por causa da Nicole." "Estou processando ele por alienação parental. Ele mentiu para nossa filha, disse que eu havia morrido." "Mas, filha, você sabe como é o Renan quando fica nervoso. Ele exagera nas palavras." "Dona Carmen, ele disse para uma criança de 4 anos que a mãe dela havia morrido. Isso não é exagero, é crueldade." Ela suspirou, mexendo com as mãos no colo. "Marina, eu sei que meu filho não é perfeito, mas ele ama a Nicole. Vocês não podem resolver isso sem envolver a justiça? Sua filha tem medo dele. Ela chora quando sabe que vai encontrá-lo. Isso é normal para você?" Dona Carmen ficou quieta por um momento. Então, com a voz baixa, ela disse: "Marina, eu preciso te contar uma coisa. Durante esses meses eu tentei várias vezes falar para o Renan deixar a Nicole ligar para você. Eu achava estranho uma mãe simplesmente sumir assim. E o que ele dizia? Que você não queria falar com ela, que tinha pedido para não ser incomodada porque estava focada na carreira nova. Eu acreditei porque... Bem, porque era meu filho falando. E agora? Agora eu vejo como a Nicole fica quando está perto dele. Ela não é mais a mesma criança alegre de antes. Tem medo, fica tensa." Dona Carmen começou a chorar. "Marina, eu juro que não sabia que ele estava mentindo para ela desse jeito. Se eu soubesse que ele disse que você tinha morrido, a senhora teria feito o quê? Teria impedido. Pelo amor de Deus, que mãe merece passar por isso? Que criança merece acreditar que a mãe morreu?" Pela primeira vez desde que tudo havia começado, senti que alguém da família de Renan estava genuinamente chocada com o que havia acontecido. "Dona Carmen, Nicole precisa de tempo para se curar, e Renan precisa entender a gravidade do que fez. Eu sei, eu conversei com ele ontem. Disse que ele tinha ido longe demais, que tinha machucado a própria filha. Ele ficou bravo comigo, disse que eu não entendia o lado dele. Qual é o lado dele? Que você o abandonou, que escolheu a carreira em vez da família. Mas, Marina, isso não justifica o que ele fez com a Nicole." Quando Dona Carmen foi embora, Nicole saiu do quarto. "Mãe, por que a vovó Carmen estava chorando?" "Porque ela ficou triste sabendo das mentiras que o papai contou para você." "A vovó não sabia?"
Não, minha princesa. Ela não sabia de nada. Nicole ficou pensativa por um momento. Mãe, o papai mentiu para todo mundo, não mentiu? Mentiu, sim. Por quê? Como explicar para uma criança de 4 anos a complexidade da manipulação, do egoísmo, da necessidade doentia de controle? Como dizer que às vezes as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam? Às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com muita raiva ou muito tristes. Isso não justifica, mas explica. Eu tenho medo do papai. Eu sei, minha princesa. E enquanto você tiver medo, eu vou estar sempre aqui para te proteger. Naquela noite, Nicole teve outro pesadelo. Ela sonhou que eu havia morrido de verdade e que estava sendo enterrada. Acordou gritando, suando, me procurando desesperadamente no escuro. Mãe! Mãe! Você está viva? Estou aqui, minha princesa. Estou aqui. Ela chorou no meu colo por mais de 1 hora, soluçando palavras entrecortadas sobre morte, abandono, mentiras. Ver minha filha de 4 anos carregando esse peso emocional me deixava fisicamente doente. A doutora Helena me explicou que os pesadelos eram parte do processo de cura, que Nicole estava processando meses de trauma psicológico. Ela precisa entender que a realidade agora é segura, que você não vai desaparecer de novo. Isso leva tempo. Quanto tempo? Depende. Alguns meses, talvez anos. O importante é manter a constância, a previsibilidade, a sensação de segurança. Anos. Minha filha precisaria de anos para se curar do que o próprio pai havia feito com ela. 2 semanas depois, Renan tentou me convencer a retirar o processo. Ele apareceu no meu trabalho, desesperado, implorando para conversarmos. Marina, pelo amor de Deus, você está destruindo minha vida. Vou perder meu emprego, minha reputação, tudo. E você achou que destruir a mente da nossa filha não teria consequências? Eu sei que exagerei, mas não foi por maldade. Eu estava com raiva, magoado. Você me abandonou, foi para o outro lado do mundo. Eu fui trabalhar, Renan, para garantir o futuro da Nicole. E me deixou sozinho com uma criança chorando pela mãe todos os dias. Você não imagina como foi difícil. Então você resolveu fazer ela parar de chorar dizendo que eu havia morrido? Ele ficou quieto, percebendo o absurdo da própria justificativa. Marina, por favor, eu imploro. Podemos tentar de novo? Como família. Eu prometo que nunca mais vou fazer nada parecido. Olhei para aquele homem que um dia eu havia amado e senti apenas pena. Pena de alguém tão pequeno, tão egoísta, que foi capaz de torturar psicologicamente a própria filha por ciúme e vingança. Renan, Nicole tem medo de você. Nossa filha de 4 anos tem medo do próprio pai. Você destruiu a relação que tinha com ela. Ela vai esquecer. Crianças esquecem fácil. Ela não vai esquecer. E mesmo que esqueça, eu jamais vou esquecer o que você fez com ela. Ele saiu do meu escritório sem dizer mais nada. Naquela tarde, quando busquei Nicole na escola, ela estava mais alegre que o normal. Mãe, hoje eu não sonhei que você tinha morrido. Que bom, minha princesa. Acho que estou ficando menos triste. Pequenos progressos. Era isso que me mantinha forte. Ver minha filha se curando aos poucos, voltando a ser a criança alegre e confiante que ela sempre foi. A data da audiência chegou como um furacão que você sabe que vai atingir sua casa, mas pelo qual não consegue se preparar completamente. Era uma terça-feira fria de julho, 8h30 da manhã, no Fórum de São Paulo. Eu havia passado a noite toda acordada, repassando mentalmente todos os fatos, todas as provas, todos os detalhes que precisaria apresentar para a juíza. Nicole ficou com minha mãe. Expliquei para ela que mamãe ia conversar com uma moça muito importante sobre como poderíamos ficar sempre juntinhas e que depois eu voltaria para buscá-la na escola como sempre fazia. Mãe, você vai contar para a moça sobre as mentiras do papai? Vou, minha princesa. E ela vai acreditar em você? Vai, sim, porque mamãe tem provas de que as mentiras aconteceram. Minha advogada, doutora Fernanda, me encontrou na entrada do fórum. Ela estava confiante,
mas eu via a atenção em seus olhos. Casos de alienação parental são sempre complexos, sempre dolorosos, sempre imprevisíveis. Marina, você está preparada? Não sei se alguém consegue se preparar para uma coisa dessas. Lembre-se do que conversamos. Seja objetiva, conte os fatos, não deixe a emoção tomar conta. A juíza precisa ver você como uma mãe racional e responsável. Entramos na sala de audiências às 9 horas em ponto. Era um ambiente frio, formal, com cadeiras de madeira escura e uma mesa imponente onde a juíza se sentaria. Renan já estava lá com seu advogado, um homem de terno caro que eu não conhecia. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo que me surpreendeu. Ele parecia genuinamente assustado. A juíza doutora Márcia Ribeiro entrou pontualmente. Uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque rigoroso, óculos de aro fino e uma expressão séria que não consegui decifrar. Ela havia analisado todo o processo previamente, incluindo as gravações, os relatórios da psicóloga e os depoimentos das testemunhas. Bom dia! Estamos aqui para analisar o caso de alienação parental envolvendo a menor Nicole Silva Santos. Antes de começarmos com os depoimentos, gostaria de esclarecer que este é um dos casos mais graves que já analisei em 20 anos de carreira. Senti meu estômago revirar. Grave. A juíza havia considerado o caso grave. Senhor Renan, o senhor tem consciência da gravidade das acusações que pesam contra o senhor? Renan se levantou nervoso. Sim, excelência, mas gostaria de esclarecer que houve um mal-entendido. Eu jamais teria a intenção de prejudicar minha filha. Mal-entendido? A voz da juíza estava carregada de incredulidade. Senhor Renan, eu ouvi as gravações. A criança de 4 anos diz claramente que o senhor afirmou que a mãe dela havia falecido. Como isso pode ser um mal-entendido? Excelência, eu estava muito abalado com a separação, com o abandono. Abandono? A senhora Marina estava trabalhando no exterior, correto? Com previsão de retorno e contato regular com a filha? Sim, mas... Então não houve abandono. Houve uma viagem de trabalho temporária. A juíza consultou seus papéis. Senhor Renan, o senhor tem ideia do trauma psicológico que causou a uma criança de 4 anos ao dizer que a mãe dela havia falecido? Renan ficou vermelho, gaguejando. Eu não pensei nas consequências. Não pensou? A voz da juíza subiu um tom. O senhor é pai, é adulto, tem responsabilidades. Como não pensou nas consequências de dizer a uma criança que a mãe morreu? O advogado de Renan tentou intervir. Excelência, meu cliente reconhece que cometeu erros, mas... Erros! A juíza o interrompeu. Doutor, isso não são erros. Isso é uma tentativa sistemática de destruir o vínculo entre mãe e filha. Eu li todos os relatórios. A criança chegou a acreditar que a mãe havia morrido, que havia sido abandonada, que não era amada. Aos 4 anos de idade. Minha advogada se levantou. Excelência, gostaria de apresentar evidências adicionais que reforçam o padrão de comportamento alienador do requerido. Ela apresentou as gravações da conversa de Nicole com Cláudia, os relatos da escola, o depoimento da professora, as declarações da doutora Helena sobre o estado psicológico de Nicole. Cada prova era uma bomba sendo detonada contra Renan. Excelência, disse minha advogada. Temos aqui um caso clássico de alienação parental severa. O requerido não apenas impediu o contato entre mãe e filha, mas criou uma narrativa falsa sobre a morte da mãe para que a criança parasse de pedir por ela. A juíza chamou Renan para depor. Ele se aproximou da mesa, visivelmente nervoso, suando apesar do ar-condicionado. Senhor Renan, o senhor confirma que disse à sua filha que a mãe dela havia falecido? Excelência, não foi bem assim. Senhor Renan, sim ou não? O senhor disse para a criança que a mãe havia morrido. Silêncio. Renan olhou para o chão, para o advogado, para qualquer lugar exceto para a juíza. Senhor Renan, estou esperando uma resposta. Sim, ele sussurrou. Mais alto, por favor. Sim, eu disse. E por que o senhor disse isso para uma criança de 4 anos?
Porque ela chorava todo dia pedindo pela mãe. Eu não sabia mais o que fazer. Então o senhor achou que a solução seria dizer que a mãe havia morrido? Eu pensei que seria mais fácil para ela aceitar. Mais fácil? A juíza tirou os óculos e limpou as lentes, claramente tentando controlar a própria indignação. Senhor Renan, o senhor tem ideia de que uma criança que acredita que a mãe morreu pode desenvolver traumas que durarão a vida toda? Eu não sabia. O senhor não sabia que mentir sobre a morte de alguém para uma criança é traumático? O senhor precisa de um curso de psicologia infantil para entender isso? O advogado de Renan tentou amenizar. Excelência, meu cliente estava passando por um momento difícil. Doutor, todos passamos por momentos difíceis. Isso não nos dá o direito de torturar psicologicamente crianças. Quando chegou minha vez de depor, senti as pernas tremerem. Aproximei-me da mesa da juíza e tentei manter a voz firme. Senhora Marina, a senhora pode nos contar como descobriu o que estava acontecendo com sua filha? Contei sobre a ligação de madrugada, sobre a voz quebrada de Nicole, sobre a confusão dela entre realidade e mentira. Contei sobre minha corrida desesperada de volta ao Brasil, sobre o estado psicológico em que encontrei minha filha. A senhora tem dimensão do trauma que sua filha sofreu? Tenho, Excelência. Nicole ainda tem pesadelos. Ainda acorda durante a noite perguntando se eu estou viva. Ela está fazendo terapia há meses. E como está a relação dela com o pai atualmente? Ela tem medo dele. Nas visitas supervisionadas, ela se recusa a ficar sozinha com ele. Chora, se esconde. A juíza anotou tudo. Então fez a pergunta que eu temia. Senhora Marina, o que a senhora espera desta audiência? Excelência, eu quero proteger minha filha. Quero que ela cresça sabendo que tem uma mãe que a ama incondicionalmente, que nunca a abandonaria, que sempre voltaria para casa. Renan destruiu essa segurança. Nicole precisa se curar, e para isso, ela precisa se sentir segura. A senhora acredita que o pai pode representar algum risco à integridade psicológica da criança? Acredito, sim. Ele já provou que é capaz de mentir de forma cruel para ela. Como posso ter certeza de que não fará isso novamente? A juíza então fez uma pausa e chamou as duas partes para uma conversa final. Este é um dos casos mais graves de alienação parental que já analisei. Senhor Renan, o senhor não apenas impediu o contato entre mãe e filha, mas criou uma narrativa de morte que causou trauma psicológico severo a uma criança de 4 anos. Isso é inaceitável. Ela consultou seus papéis mais uma vez. As provas são contundentes. Temos gravações da própria criança relatando as mentiras, depoimentos de terceiros confirmando o comportamento alienador, relatórios psicológicos atestando o trauma causado. Não há margem para dúvidas sobre o que aconteceu aqui. Renan estava pálido, segurando na cadeira para não cair. Considerando a gravidade da situação, a extensão do trauma causado a menor e o risco de reincidência, esta vara decide. O silêncio na sala era ensurdecedor. Primeiro, guarda unilateral para a mãe, senhora Marina Costa Silva, com revogação imediata da guarda provisória anteriormente concedida ao pai. Senti meu coração disparar. Segundo, as visitas do pai à menor Nicole Silva Santos ficam limitadas a 2 horas mensais, sempre supervisionadas por profissional designado por este juízo. Renan se levantou, desesperado. Excelência, por favor, ela é minha filha. Senhor Renan, a partir do momento em que o senhor escolheu torturar psicologicamente sua filha, perdeu o direito de reivindicar qualquer privilégio paternal. Terceiro, o requerido deverá pagar indenização por danos morais à menor Nicole Silva Santos, no valor de R$50 mil, a serem depositados em poupança em nome da criança. Quarto, fica terminantemente proibido ao requerido fazer qualquer comentário negativo sobre a mãe da criança em sua presença ou na presença de terceiros que tenham contato com a menor. Quinto, qualquer descumprimento desta decisão resultará em suspensão total das visitas e abertura de inquérito criminal por desobediência. A juíza bateu o martelo. Está encerrada a audiência. Saí dali cambaleando.
Minha advogada me segurou pelo braço. Marina, você venceu. Nicole está protegida. Venceu. Sim, eu havia vencido. Mas ao olhar para trás e ver Renan chorando no banco, apoiado no advogado, não senti alegria. Senti alívio. Alívio de que minha filha finalmente estaria segura. Do lado de fora do fórum, liguei para minha mãe. Mãe, acabou. Nicole fica comigo. Ouvi minha mãe chorar do outro lado da linha. Graças a Deus, Marina. Graças a Deus. Quando cheguei na escola para buscar Nicole, ela veio correndo como sempre. Mãe, como foi a conversa com a moça importante? Muito bem, minha princesa. A moça disse que você vai morar comigo para sempre. Para sempre mesmo? Para sempre. Nicole pulou nos meus braços, e pela primeira vez em meses, vi em seus olhos algo que havia desaparecido. Segurança. Minha menina finalmente sabia que estava protegida, que tinha uma mãe que lutaria até o fim por ela. Naquela noite, Nicole dormiu tranquila, sem pesadelos, sem acordar procurando por mim, sem medo. E eu, finalmente, consegui dormir em paz, sabendo que havia feito tudo que uma mãe poderia fazer para proteger sua filha. Os meses seguintes à audiência foram de reconstrução lenta e cuidadosa. Nicole estava oficialmente sob minha guarda integral, mas o trauma não desaparece com uma decisão judicial. Era como se estivéssemos montando um quebra-cabeças onde várias peças haviam sido danificadas e precisavam ser cuidadosamente restauradas. A primeira visita supervisionada de Renan aconteceu 3 semanas após a audiência. Nicole ficou extremamente agitada nos dias anteriores. Voltou a ter pesadelos e se recusava a comer direito. Mãe, eu tenho que ver o papai? Você tem que ir, mas eu vou estar bem pertinho. E vai ter uma moça muito legal cuidando de você. Mas e se ele falar que você morreu de novo? Ele não pode mais falar isso, minha princesa. A moça importante proibiu. A supervisora designada pelo tribunal era uma psicóloga experiente em casos de alienação parental, doutora Carla. Ela me explicou que as visitas aconteceriam em uma sala preparada especialmente para isso, com brinquedos e jogos, e que ela estaria presente o tempo todo. No dia da visita, Nicole se agarrou em mim como se fosse me perder para sempre. Quando Renan apareceu na sala, ela literalmente correu para trás de mim. Oi, princesa! Ele disse, tentando soar casual, mas eu via o nervosismo em sua voz. Nicole não respondeu. Ficou grudada na minha perna, observando o pai com uma mistura de medo e curiosidade. Nicole, disse a doutora Carla com voz suave, que tal você mostrar para o papai aquele desenho lindo que você fez hoje? Não quero. Renan havia trazido presentes novamente. Uma boneca cara, doces importados, um jogo eletrônico. Estava claramente tentando comprar o afeto dela, mas Nicole nem sequer olhava para os brinquedos. Princesa, olha só o que o papai trouxe para você. Eu não quero. Mas é uma boneca que fala em inglês. Eu disse que não quero. Nicole gritou, se escondendo ainda mais atrás de mim. A doutora Carla interveio. Senhor Renan, que tal tentarmos uma abordagem diferente? Nicole, você gostaria de desenhar alguma coisa? Minha filha hesitou. Olhou para mim pedindo aprovação com os olhos e finalmente aceitou sentar à mesa de desenho. Renan se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal assustado. O que você está desenhando, princesa? Uma casa. Que casa bonita! Quem mora nessa casa? Nicole parou de desenhar e olhou para ele com uma seriedade que partiu meu coração. Eu e a mamãe. E o papai? O papai não mora na casa? Não. O papai mentiu. O silêncio na sala foi constrangedor. Renan engoliu em seco, claramente sem saber como responder. A visita durou exatamente 2 horas. Nicole ficou tensa o tempo todo, respondendo apenas o mínimo necessário, se recusando a brincar ou interagir de forma natural. Quando eu disse que estava na hora de irmos embora, ela saltou da cadeira e correu para mim. Acabou, mãe? Acabou, minha princesa. No caminho para casa, Nicole ficou quieta no banco de trás do carro. Eu olhava para ela pelo retrovisor,
tentando entender o que estava passando por sua cabecinha. Mãe? Sim, minha princesa. Por que o papai não pediu desculpas? A pergunta me pegou de surpresa. Aos 4 anos, Nicole havia percebido algo que muitos adultos demoram a entender: a ausência de responsabilização. O que você gostaria que ele falasse? Que foi errado dizer que você tinha morrido. Que foi errado fazer eu acreditar que você não gostava mais de mim. Naquela noite, conversei com a doutora Helena sobre a visita. Marina, é normal que Nicole tenha expectativas de que o pai reconheça o erro. Ela precisa entender que o que aconteceu com ela foi injusto. E se ele nunca reconhecer? Então, ela aprenderá que algumas pessoas não conseguem assumir seus erros. Mas isso não diminui o valor dela ou o amor que você tem por ela. As visitas seguintes foram similares. Renan tentava diferentes abordagens, às vezes carinhoso demais, às vezes formal demais, às vezes desesperadamente alegre. Mas Nicole mantinha uma distância emocional que ele não conseguia ultrapassar. Na 5ª visita, algo diferente aconteceu. Nicole finalmente fez uma pergunta direta para o pai. Papai, por que você disse que a mamãe tinha morrido? Renan ficou vermelho. Olhou para a doutora Carla, para mim, e finalmente para Nicole. Papai estava muito triste, princesa. Às vezes, quando estamos tristes, falamos coisas erradas. Mas foi muito errado. Foi. E você não vai mais falar coisas erradas sobre a mamãe? Não vou mais. Promete? Renan hesitou. Era evidente que promessas haviam perdido o valor para ele na vida de Nicole. Prometo. Nicole o encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia acreditar nele. Então voltou a desenhar. Após 6 meses de visitas supervisionadas, a doutora Carla fez um relatório para o tribunal. Nicole estava apresentando melhoras significativas na terapia, mas ainda demonstrava resistência ao contato com o pai. Não havia sinais de que estava sendo influenciada negativamente por mim. Pelo contrário, eu sempre incentivava que ela mantivesse uma relação respeitosa com Renan. Marina, disse a doutora Helena durante uma sessão, Nicole está se curando bem, mas no ritmo dela. Forçar uma reconciliação com o pai pode ser prejudicial neste momento. E se ela nunca quiser ter uma relação próxima com ele? Então essa será a escolha dela, e devemos respeitar. O importante é que ela entenda que o amor não machuca, que relacionamentos saudáveis são baseados em confiança e honestidade. Durante esses meses, Nicole havia voltado a ser uma criança mais alegre e espontânea. Ela ria das minhas piadas bobas, inventava brincadeiras malucas, voltou a me dar desenhos todos os dias. Mas havia uma maturidade nova nela, uma capacidade de perceber mentiras e manipulações que me entristecia e me orgulhava ao mesmo tempo. Mãe, o Pedro da escola disse que o pai dele prometeu levar ele no parque, mas não levou. Isso é mentira também? Às vezes os adultos prometem coisas que não conseguem cumprir, minha princesa. Isso não é sempre mentira, às vezes é apenas erro. Qual a diferença? Mentira é quando alguém fala uma coisa sabendo que não é verdade para nos enganar. Erro é quando alguém fala uma coisa achando que vai conseguir fazer, mas depois não consegue. Nicole processava essas informações com uma seriedade que me impressionava. Aos 5 anos, ela estava aprendendo conceitos sobre relacionamentos humanos que muitos adultos ainda não dominavam. Um dia, chegando da escola, Nicole me fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenida. Mãe, eu posso escolher não ver mais o papai? Parei de lavar a louça e me agachei na frente dela. Por que você está perguntando isso? Porque eu não gosto de ficar com ele. Ele me deixa nervosa. Como assim nervosa? Meu coração fica batendo forte, igual quando eu tenho pesadelo. E eu fico pensando se ele vai falar alguma mentira nova. Conversei com a doutora Helena sobre isso na sessão seguinte. Marina. Nicole está verbalizando algo muito importante. Ela associa a presença do pai com ansiedade e insegurança. Forçá-la a manter contato pode retraumatizá-la. Mas e os direitos dele? Os direitos de uma criança traumatizada têm prioridade sobre os direitos do adulto que causou o trauma. Levei a questão para minha advogada. Fernanda,
Nicole está pedindo para não ver mais o pai. O que posso fazer? Podemos requerer uma avaliação psicológica atualizada e solicitar suspensão temporária das visitas até que Nicole se sinta mais segura. E se ela nunca se sentir segura? Então as visitas podem ser suspensas indefinidamente. O tribunal sempre prioriza o bem-estar da criança. Quando contei para Nicole que havia a possibilidade de ela não precisar mais ver o pai se não quisesse, ela me deu o abraço mais apertado que já havia recebido. Sério, mãe? Eu posso escolher? Pode sim, minha princesa. Você é quem decide se quer ou não encontrar com o papai. Então eu não quero mais. Tem certeza? Tenho. Eu quero só ficar com você e com a vovó e com a doutora Helena. O papai me deixa triste. A avaliação psicológica confirmou que Nicole apresentava sinais de ansiedade severa relacionados à figura paterna. A psicóloga do tribunal recomendou suspensão das visitas até que a criança demonstrasse desejo espontâneo de retomar o contato. Quando a decisão saiu, Renan tentou me procurar novamente. Desta vez, ele estava diferente. Menos agressivo, mais quebrado. Marina, por favor, eu perdi minha filha. Você escolheu perder sua filha no momento em que decidiu mentir para ela sobre minha morte. Eu sei que errei. Eu sei que fui longe demais. Mas ela é minha filha, Marina. A única família que eu tenho. Pela primeira vez, senti pena dele. Mas uma pena distante, como se sente pena de um estranho que fez escolhas ruins. Renan. Nicole tem 5 anos e já sabe distinguir mentira de verdade por sua causa. Ela associa você com insegurança e medo. Isso não se resolve com presentes ou promessas. O que eu posso fazer? Talvez começar fazendo terapia, entendendo por que você achou que destruir psicologicamente nossa filha era uma opção aceitável. Ele ficou quieto por um longo momento. E se eu fizer terapia? Se eu mudar? Nicole pode me dar uma segunda chance? Não sei. Essa escolha será dela quando ela for mais velha, se ela quiser. E se ela nunca quiser? Então você terá que viver com as consequências das suas escolhas. Quando contei para Nicole sobre a conversa, ela me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mãe, você tem pena do papai? Um pouquinho. Eu também. Mas eu ainda não quero ver ele. E está tudo bem, minha princesa. Você não tem obrigação de perdoar alguém só porque essa pessoa está arrependida. Mesmo que seja meu pai? Mesmo que seja seu pai. Nicole assentiu, como se finalmente tivesse recebido a permissão que precisava para proteger seus próprios sentimentos. Naquela noite, quando estava colocando Nicole para dormir, ela me disse algo que guardei no coração. Mãe, obrigada por ter voltado para me buscar. Eu sempre voltaria para você, minha princesa. Sempre. Eu sei. Agora eu sei. E naquele momento, olhando para minha filha finalmente em paz, entendi que havíamos vencido a guerra mais importante, a luta pela sua segurança emocional. Nicole sabia que era amada incondicionalmente, que tinha uma mãe que lutaria por ela até o fim, que nunca mais precisaria duvidar da realidade. Renan havia tentado roubar nosso amor, mas apenas conseguiu torná-lo mais forte. E essa era a vitória mais doce de todas. Hoje, Nicole tem 14 anos. Quando olho para ela, vejo uma adolescente forte, determinada, que superou um trauma que nenhuma criança deveria viver. Ela escolheu não ver o pai há 9 anos. Não por influência minha, mas por uma decisão consciente que ela reafirma periodicamente. Mãe, você acha que sou má por não querer ver o papai? Essa pergunta veio numa tarde de domingo, enquanto fazíamos brigadeiros na cozinha. Nicole estava com 13 anos na época, num momento da adolescência em que questiona tudo e todos. Por que você se acha má? Porque na escola, todo mundo diz que filhos têm que amar os pais, não importa o que aconteça. Parei de mexer o doce e olhei para ela. Minha menina havia crescido e se tornado uma jovem reflexiva, que pensava profundamente sobre relacionamentos e consequências. Nicole, você sabe a diferença entre amor e convivência? Mais ou menos. Amor é um sentimento. Convivência é uma escolha.
Você pode sentir amor por alguém e ainda assim escolher não conviver com essa pessoa se ela faz mal para você. E eu posso não amar alguém só porque essa pessoa é meu pai? Amor não é obrigatório, minha princesa. Nem mesmo entre pais e filhos. Amor se constrói com confiança, cuidado, respeito, não com título ou sangue. Nicole ficou pensativa, lambendo a colher de brigadeiro. Eu acho que eu sinto alguma coisa pelo papai, mas não é amor. É tipo... pena. E está tudo bem sentir pena. Mas eu não quero conviver com ele. E está tudo bem não querer. Essa conversa aconteceu 2 anos atrás. Desde então, Nicole amadureceu ainda mais. Ela entende perfeitamente o que aconteceu conosco, conhece todos os detalhes do processo judicial, leu os relatórios psicológicos quando pediu para ver. Mãe, é impressionante como ele conseguiu ser tão cruel. Eu tinha só 4 anos. É impressionante mesmo. Você ainda sente raiva dele? Essa pergunta me fez parar para refletir. Não sinto mais raiva. Sinto libertação. Como assim? Durante muito tempo eu senti raiva, revolta, vontade de vingança. Mas depois entendi que carregar esses sentimentos estava me machucando mais do que machucando ele. Então eu escolhi me libertar. E como você se libertou? Focando em você, em nós, em construir uma vida boa, cheia de amor verdadeiro e confiança. Nicole sorriu. Aquele sorriso largo e genuíno que me lembra da criança pequena que ela era antes de tudo acontecer. Renan ainda tenta processar para aumentar as visitas. Uma vez por ano, mais ou menos, recebemos uma intimação judicial. Ele alega que Nicole está sendo influenciada por mim, que precisa conviver com o pai, que está perdendo referências masculinas. Na última audiência, há 6 meses, Nicole pediu para falar com a juíza. Aos 14 anos, ela tem o direito de expressar sua vontade diretamente ao tribunal. Excelência, eu entendo que meu pai tem direitos legais, mas eu também tenho direitos. E um desses direitos é me proteger de pessoas que me fazem mal. A juíza, a mesma doutora Márcia, que havia julgado nosso caso original, ficou impressionada com a maturidade de Nicole. Nicole, você pode me explicar por que não quer conviver com seu pai? Porque ele mentiu para mim da forma mais cruel possível quando eu era pequena. Ele me fez acreditar que minha mãe havia morrido. Ele destruiu minha confiança nele. E você acredita que não é possível reconstruir essa confiança? Talvez seja possível, mas eu não quero tentar. Eu tenho uma vida boa, sou feliz, tenho tudo o que preciso. Não vejo motivo para me expor a alguém que já provou ser capaz de me machucar. E sua mãe? Ela influencia sua decisão? Minha mãe sempre me disse que a escolha era minha. Ela nunca falou mal do meu pai na minha frente. Eu tomei essa decisão sozinha, baseada nas minhas memórias e nos meus sentimentos. A juíza manteve a decisão anterior. Visitas suspensas até que Nicole demonstre interesse espontâneo em retomar o contato. Quando saímos do fórum, Nicole me perguntou: Mãe, você acha que ele vai desistir algum dia? Não sei. Talvez. E se ele não desistir? Então continuaremos provando, quantas vezes for necessário, que você tem o direito de escolher quem faz parte da sua vida. Nicole parou na calçada e me abraçou. Obrigada por me deixar escolher. Obrigada por confiar em mim para te proteger. Hoje, nossa vida é simples e feliz. Nicole está no 1º ano do ensino médio. Quer estudar psicologia para ajudar outras crianças que passaram por traumas similares. Ela namora um menino doce e respeitoso. Tem um grupo de amigos leais. Tirar notas excelentes na escola. Às vezes, quando estamos assistindo a um filme no sofá numa noite de sexta-feira, ela me olha e diz: Mãe, você lembra quando eu era pequena e achava que você tinha morrido? Lembro. É estranho lembrar disso. Parece que aconteceu com outra pessoa. Em um sentido, aconteceu com outra pessoa. Você era uma criança confusa e assustada. Agora você é uma adolescente forte e segura. Você acha que se o papai tivesse feito terapia na época, as coisas poderiam ter sido diferentes? Talvez, mas o que importa não é o que poderia ter sido. O que importa é o que é. E o que é está bom? O que é está perfeito.
Nicole fez terapia até os 10 anos. A doutora Helena disse que ela havia processado completamente o trauma e desenvolvido mecanismos saudáveis de proteção emocional. Marina, Nicole é uma das crianças mais resilientes que já conheci. Ela transformou uma experiência terrível em sabedoria. Hoje, quando Nicole fala sobre aquele período, é com a perspectiva de alguém que compreende a complexidade das relações humanas. Ela não carrega rancor, mas também não carrega culpa. Mãe, você sabe o que eu aprendi com tudo isso? O quê? Que amor verdadeiro nunca machuca. Que pessoas que nos amam de verdade não tentam nos confundir ou nos controlar. E que a gente tem o direito de se afastar de quem nos faz mal, mesmo que essa pessoa seja família. Essas são lições que muitos adultos levam décadas para aprender. Nicole as aprendeu aos 14 anos, forjada pela adversidade, mas protegida pelo amor incondicional. Renan se casou novamente há 3 anos. Teve um filho com a nova esposa. Às vezes me pergunto se ele aprendeu alguma coisa, se é um pai melhor para o segundo filho. Espero que sim. Toda criança merece ter pais que a protejam, não que a machuquem. Nicole sabe sobre o meio-irmão. Você quer conhecê-lo? Perguntei quando soube da notícia. Não, pelo menos não agora. Talvez quando eu for adulta, se eu sentir vontade. E está tudo bem? Está tudo bem. Na semana passada, Nicole me disse algo que guardei no coração. Mãe, eu nunca te agradeci direito por ter desistido daquele emprego em Londres para voltar e me buscar. Você não precisa me agradecer por isso. Preciso sim. Você abriu mão da sua carreira, do seu futuro financeiro, de tudo, para me proteger. E faria de novo, sem hesitar. Eu sei. E sabe o que isso me ensinou? O quê? Que existe amor que vale mais que qualquer coisa no mundo. Que existe gente que luta por nós até o fim. Que eu sempre vou ter alguém em quem confiar completamente. Naquele momento, olhando para minha filha que havia se tornado uma jovem sábia e corajosa, entendi que não havíamos apenas sobrevivido àquela tempestade. Nós tínhamos saído dela mais fortes, mais unidas, mais conscientes do valor do amor verdadeiro. Renan tentou roubar nosso amor, mas apenas conseguiu torná-lo mais poderoso. Ele tentou destruir nossa confiança, mas apenas a fortificou. Ele tentou nos separar, mas apenas nos ensinou que nada, nem ninguém pode quebrar um vínculo construído com honestidade, proteção e amor incondicional. Nós vencemos. E ele? Ele perdeu a coisa mais preciosa que tinha por puro egoísmo. Hoje, quando olho para Nicole estudando na mesa da cozinha, rindo de alguma coisa no celular, cantarolando enquanto faz lição de casa, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter lutado, por ter protegido, por ter escolhido o amor em vez da vingança. Minha filha cresceu sabendo que é amada incondicionalmente, que tem uma mãe que moveria montanhas por ela, que nunca precisará duvidar da sua própria realidade. E isso, no final das contas, é a vitória mais importante de todas.